19, versículo 20 e 21. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Pai, esta é a tua palavra, que é a verdade. O Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor venha falar conosco hoje. E toda honra, toda glória para ti, Pai, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Na realidade, eu ia hoje ministrar sobre a vida de José, o pai de Jesus. Eu já tinha preparado, estava tudo certinho, mas o Senhor quis e tocou no meu coração que fosse falar sobre discípulo. Eu queria te perguntar, você que está aqui nessa noite, quantos discípulos você já fez durante a sua vida? Não só no evangelho, mas discípulo no seu trabalho, fazendo a mesma coisa que você faz. E Jesus, ele nos chamou para que a gente possa hoje entender o que é ser um discípulo. Léo, diminui para mim aqui. Então, o Senhor hoje vai falar conosco sobre o que é ser discípulo. Amém? Você sabe o que é um discípulo? Discípulo é aquele que copia todas as coisas. Amém. Mas para a gente ser discípulo de Jesus, queridos, a gente vai ter que passar por uns processos na nossa vida que muitas das vezes vai nos machucar, vai doer. E eu gostaria que você parasse por um momento, não conversasse nem com direita nem com esquerda, e prestasse atenção no que o Senhor vai falar com você. Amém? Sou um discípulo. Isso irá te custar tudo. Para ser discípulo de Jesus, Jesus não aceita que nós sejamos metade dele e metade do mundo ou de alguém. Para ser discípulo de Jesus, tem que haver uma entrega. Em Lucas capítulo 14, no verso 33, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, todo aquele dentre vós, está falando para mim e para você, todo entre nós que estamos aqui, que não renunciar a tudo. Sabe o que é renunciar? Morrer. Morrer para o nosso pai, morrer para a nossa mãe, morrer para o nosso irmão, morrer. Renunciar. Morrer para as bebidas, para as drogas. Morrer para nós mesmos, para nossas vontades. Morrer em todos os sentidos. Significa que nós temos que pagar um preço, porque Jesus Cristo, quando ele veio, nasceu de uma mulher, e ele fez um pacto, e nesse pacto existem alguns termos que ele não muda, e não tem como nós queremos mudar a circunstância desse termo, porque esse termo da parte de Cristo foi lavrado com sangue naquela cruz, e da nossa parte é apenas uma entrega, apenas uma transformação, que a palavra diz que ele vem e ele coloca em nós uma porção dele, mas ele exige algo, como nós vimos aqui em 1 Reis. A palavra de Deus diz que quando Elias foi até encontro de Eliseu, Deus já tinha falado para ele: você vai ungir Eliseu. E quando ele encontrou Eliseu estava lavrando, ele estava com a 12ª juntas no campo. E quando Elias chegou e olhou para ele, procurando ele, porque Deus tinha um chamado para o trabalho, ele estava distante, porque ele era o 12º. Queridos, Deus nunca chama os primeiros,
Deus chama sempre aqueles que estão dispostos assim a ver uma entrega. Abaixa para mim lá dentro. Deus quer que haja uma entrega da nossa vida. E quando ele chegou diante de Eliseu, ele o chamou. E Eliseu entendeu o chamado dele. No capítulo 21 de 2 Reis, a palavra de Deus diz que Eliseu chegou depois que Elias tinha tido a ascensão ao céu. Ele chegou a um certo lugar e a água era amarga. E ele disse assim: traga-me um cântaro novo com sal. E ele jogou na água. Sabe por quê? Houve uma entrega. Ele matou os bois. Ele quebrou o carro de boi, aquilo que prendia ele aqui nesse mundo. Ele colocou fogo. Então aqui, querido, quando diz que nós temos que renunciar a tudo, a quanto nós possuímos, o que mais te segura nessa terra é seu filho, é seu neto, é sua própria vida, é sua vaidade. E o resto do versículo diz assim: não pode ser meu discípulo. Muitas das vezes nós viemos à casa de Deus, dançamos, cantamos, ou apenas viemos por diversão. Eu quero te dizer, se não houver uma entrega completamente, estamos perdendo o nosso tempo. Porque um dia ele vai voltar e ele vai cobrar de nós. Cadê a renúncia? Onde está essa renúncia? E aqui a gente vê que nós precisamos nos entregar a ele completamente. Como é que está essa renúncia em nossa vida? Será que nós temos entregado completamente a nossa vida a ele? Um preço de ser discípulo. Primeira coisa que nós vamos perder, querido, é a nossa popularidade. Nós vamos perder aquela popularidade que a gente tinha. Porque quem tem que aparecer é Cristo. E não nós. A palavra fala em Mateus que quando Jesus chegou para chamar Mateus, ele disse para Mateus: Mateus tinha uma vida regalada, ele era cobrador de impostos. E ele foi designado pelos romanos. E a palavra diz que quando ele chegou naquele lugar, Jesus se encontrou com ele e disse para ele: me segue. Ele largou tudo. Nós temos que largar tudo, querido. Pai, mãe, casa, carros, família, amigos. Tudo nós precisamos largar. A nossa popularidade. Somos até muito conhecidos muitas das vezes. Mas para ser usado na obra de Deus, temos que descer a casa do oleiro. Precisamos não ser mais conhecidos e Cristo ser conhecido em nós. Outra perca, outro custo, vamos dizer assim, outro preço que Deus tem para mim, que Ele quer e vai requerer nesse pacto que foi feito com sangue, que é a sua vida. Acaso podeis vocês colocar, aumentar um côvado na sua altura? Renunciar à nossa vida, querido. É uma vida de entrega. Dizer como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas vivo Cristo em mim. Em Filipenses capítulo 3, Paulo ele dá uma relação do que ele era popular. A palavra diz que ele era fariseu de fariseu, judeu, tinha 2 nacionalidades. A palavra diz que quando ele encontrou Jesus, tudo isso ficou para trás. Sabe o que significa? Ele perdeu a popularidade, ele perdeu a vida dele. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Ananias para ir até a casa que ele estava, Deus disse assim: é um vaso para mim escolhido. Então, querido, para ser discípulo, para quando nós somos discípulos, quero que você entenda, você é um vaso escolhido para gerar vidas. Então já não vale mais a sua vida. Já não é mais a sua vida que vai gerar, é a vida de Cristo que está na sua vida. Porque no vaso, quem vai aparecer é Jesus. O outro é disciplinar o nosso corpo. Nós precisamos disciplinar o nosso corpo. Mas como nós disciplinamos o nosso corpo? Com açoites? Não, queridos. Com jejum, com oração. Disciplinar.
com leitura da palavra, honrar o Deus Todo-Poderoso, disciplinar o seu corpo. Paulo fala que ele esmurrava o corpo, sabe? Esmurrar significa lutar contra a vontade sua, pegar sua alma e colocar no lugar correto, que é no trono de Deus. Dizer não ao mundo. O mundanismo é comparar. Em João 17:17, o Jesus diz assim: Pai, eu não peço ao Senhor que tire eles do mundo, pois o mundo jaz no maligno, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Sabe o que significa isso? Para ser discípulo, querido, nós não precisamos sair do mundo, mas nós precisamos ter as características de nova criatura. Porque nós sabemos, ou vocês não sabem, que vocês são uma carta escrita por Deus, não com letras humanas, mas com letras do Espírito Santo gravada em nosso coração. No livro de Jeremias, capítulo 33, a palavra de Deus diz que eu tirarei de vocês o coração duro de pedra que vocês têm, e eu vou colocar um coração de carne dentro de vocês, e eu vou escrever as minhas leis, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A palavra diz em 1 Pedro que nós somos separados, povo santo. Vivemos nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, querido, é não amar ao mundo, é dizer não ao mundo, é dizer não à tentação. Porque a palavra de Deus diz que não vem sobre nós tentação nenhuma, porque Deus não tenta ninguém, mas Ele nos dá o escape. Ele nos avisa. Ele diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ser discípulo de Jesus é se esvaziar de si mesmo e deixar Jesus Cristo entrar. Certo dia, Jesus andando lá sobre a terra, ele chegou diante de uma figueira e procurou fruto e não achou. Para ser discípulo, quando ele olhar e quando ele chegar diante de nós, ele tem que encontrar o fruto, e esse fruto maduro. Porque se alguém bater na tua porta e te pedir água, ainda que seja um copo d'água, você com as características de Cristo, você vai oferecer o pão. O preço de ser discípulo é queimar os carros de boi, é matar os bois e oferecer em sacrifício vivo e agradável, que é os frutos dos nossos lábios. No livro de Cantares diz que eu sou do meu amado é meu. No livro de Cantares também diz que os olhos do Senhor Jesus é como os olhos de uma pomba. Significa que Ele corteja a noiva. Significa que Ele te mostra e Ele te ensina com palavras de sabedoria, e Ele te chama de amada minha. E no livro de Esther, a palavra de Deus diz que para o discípulo Ele estenderá a mão e dirá: entre no meu aposento. Para ser discípulo, conhece a voz do pastor. Canta lá, sei, anda lá. Porque quem ama o mundo, quem tem amizade com o mundo, é inimigo de Deus. Resistam, lavam as vossas vestes. Esse é o fator, o custo. Abandonar a nossa própria vida é morrer todos os dias, romper com as multidões. Se a multidão está indo para a esquerda, você tem que seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Se a multidão está te dizendo é assim, vá para o trono, porque no trono você vai encontrar as respostas para a sua vida. Romper com as multidões. Deus hoje quer que você rompa com as multidões. Muitas das vezes essa multidão é você mesmo, é os seus prazeres carnais. Muitas das vezes essa multidão é a sua própria família. Muitas das vezes é você mesmo, é o seu querer,
que você não quer mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, querido. Até o dia, o apóstolo Paulo fala que o dia que eu encontrei Jesus, no dia em que eu encontrei com Ele, todas as coisas mudaram. Porque o meu pensamento não é mais o meu pensamento, porque em Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: pensai nas coisas que vêm do céu, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é bom. Rompa com as multidões. E siga para o alvo. Para ser discípulo é abnegar-se a si mesmo. É caminhar em uma nova direção. O que é caminhar em uma nova direção? É fazer uma conversão. Jesus está ali. Maria Madalena era uma prostituta. No dia que levaram ela e colocaram no meio, e Jesus estava no chão escrevendo, e os fariseus se reuniram e pegaram ela em adultério. É assim que a Bíblia diz. E Jesus estava no chão escrevendo com o dedo. A palavra diz que eles leram um texto que está em Deuteronômio, que quando se pegasse alguém em adultério, tanto o homem quanto a mulher, era para levar e ser apedrejado. Recitaram o texto. Muitas das vezes nós estamos caminhando numa direção errada, com textos errados. E perguntaram para Jesus: e que o Senhor diz? Todos com pedras nas mãos. Mas aí Jesus, num ato de maravilha, ele disse: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Eu quero te dizer que Jesus podia tacar aquela pedra naquela mulher, sabe por quê? Porque ele não tinha pecado, porque a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós, mas ele não conheceu o pecado. Mas de repente ele se levantou e ele perguntou para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? Onde estão os teus acusadores que têm te acusado? No livro de Zacarias, a palavra de Deus diz que Satanás, ele acusa de dia e de noite os santos do Senhor. Mas lá no livro do Apocalipse, a palavra diz que tem um Deus que se tornou homem, que morreu na cruz, está com seus olhos de fogo, com seu cabelo branco. Seu cabelo não é mais preto da natureza, ele é cabelo branco de ancião. E significa que ele está com o trono, porque o seu cinto não é mais na região da reprodução humana, mas é no peito, lugar do amor. Ele entra na frente e diz: eu sou o advogado dele. Uma nova direção. E hoje eu te convido, porque nesse pacto, numa aliança, existe dois lados. E ele fez o lado dele na cruz. E hoje ele está dizendo para mim e para você que há um custo que temos que pagar. Caminhar na nova direção. E ele disse para ela: vai, não peques mais. Queridos, o mundo está oferecendo o pecado. Temos que dizer não para ele. Temos que falar: não, eu sou de Cristo. Eu nasci de novo, porque eu sou nova criatura. E a roupa velha eu tirei e joguei fora. Permanecer de pé com Jesus. No livro de Efésios diz que na hora mais importante da nossa vida, no dia mau, porque todos nós temos um dia mau, no dia do sofrimento aqui nessa terra, onde somos provados, permanecer de pé, inabalável, permanecer de pé e dizer: nada, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada vai me afastar do amor do Senhor, porque eu sou dele. Isso é permanecer de pé. Não numa placa de uma igreja, porque as igrejas passam, mas a palavra do Senhor não passará. Marcos 10, 20 e 29, vamos lá. Vamos abrir. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Tornou Jesus a dizer: em verdade eu te digo, que ninguém há
que tenha deixado casa. Reixe cantabás. Ou irmãos, acharam? Marca bem isso aí. Deixado casa. Ou irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai ou filhos, ou campo por amor de mim e por amor do evangelho. Não está dizendo assim, é aquele que deixar a casa, pai e mãe, por amor daquela placa que eu coloquei na terra. Não, ele está dizendo assim, é por amor do evangelho. Romanos 1,16 diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação. O evangelho que transforma. Que receba, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Se você deixar tudo por amor dele, ele vai te dar 100 vezes mais. É o que está escrito aqui, querido. Permaneça de pé, porque ele é rei dos reis. Eu quero te dizer algo. Para Jesus ser rei aqui nessa terra, ele precisava nascer de uma linhagem de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração dele. Então qual foi o propósito de Deus? Ele tinha que nascer na cidade de Belém e da linhagem, ou seja, daquele povo, daquele pai chamado Davi. E Deus movimentou a terra para que acontecesse isso, até chegar José. E José era um homem que muitas das vezes a gente não fala dele, mas ele teve que morrer. Imagina José, um homem que estava desposado. Sabe o que é, jovens? Escuta aqui para você entender. Sabe o que era desposado? Colocava-se uma aliança de ouro no dedo, ficava-se um ano. Os pais iam, batiam um contrato diante dos anciões da cidade, e eles ficavam um ano, a noiva morando na casa do pai e o noivo separado, até o dia da festa. Se houvesse um intermediário, um problema entre eles nesse meio tempo, no caso da noiva que foi pega com grávida, ela era apedrejada. E José, muitas das vezes a gente fala que a Bíblia fala muito pouco, mas o pouco que a Bíblia fala de José é um muito para mim, para você, porque houve uma renúncia. Deus não falou com ele face a face como falou com Maria, mas Deus falou com ele em sonho. E Deus disse, o filho que ela está esperando é meu, é do Altíssimo. E ele intentou no coração, antes de ouvir essas palavras, ele intentou deixá-la, sem magoá-la, sem que houvesse dano para ela. Depois ele teve que fugir. Olha a renúncia que esse homem teve que ter. E eu quero te dizer, o mais importante na vida de José foi que ele estava cuidando, não era do filho do Cal, era do filho do Deus Altíssimo. E até os 30 anos, Jesus teve que ouvir a voz de José. Não faça isso, não é assim. O Deus Todo-Poderoso se restringiu a um tempo para obedecer. Então ele é rei dos reis, mas ele desceu e pagou o preço dele. E esse pacto tem um outro lado que eu e você temos que vencer. Está disposto a sofrer perseguições? Você está disposto, irmão? Ter paz com esse rei? Eu estou em paz com ele. Romanos 18, a palavra diz que, eu quero ler um pouco para vocês entenderem Romanos. Do 8, Romanos 8, do 18, eu vou ler alguns versículos só. No 18 diz assim: porque para mim tenho
sabemos certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha no 25 o que diz. Diz assim no 25, olha: mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Olha o 29 que diz, olha, ele diz assim: porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olha aí, ter paz com esse que te fez isso, porque ele tem feito paz conosco. Como é que está a nossa paz com ele? Ou qualquer tribulação que venha sobre nós? 2 Coríntios 4. Do 7 em diante, olha o que diz aí. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. É o seu corpo, é o tesouro, é Jesus Cristo. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ter paz com ele é isso. A tribulação vem, você enfrenta ela e passa por cima. Permanece inabalável, porque você é a coluna de Deus vivo aqui nessa terra, que é a igreja. Um ano está acabando e o outro começando. Precisamos resolver os nossos conflitos com Deus antes do tribunal. Qual é o tribunal? O livro do Apocalipse diz que vai ter um tribunal. Haverá um grande trono branco, onde todos comparecerão e prestarão contas a Deus. Porque todas as coisas são anotadas aqui nessa terra. E no dia que estivermos de frente para ele, aqueles que estão com o pacto no lugar certo, ele dirá o que? Vem, benditos do meu Pai, participar do meu reino. Como é que nós estamos com esse tribunal? Vamos agora, irmãos, consertar e prestar contas a esse tribunal agora, porque agora ele é nosso advogado. Não deixe para a última hora. Quero te dizer que ele vai ser implacável no seu julgamento. Hoje nós estamos no tempo da misericórdia, mas vai haver um dia que ele será promovido a juiz. E eu quero te dizer que os termos desse pacto, que nessa aliança, que você tem uma aliança, tire sua aliança aí. Tira sua aliança por um minuto. Você que tem aliança. Olha quantos lados tem essa aliança. Quantos lados tem essa aliança? Quantos lados? 2 lados. O interno é nosso. E o externo foi na cruz. Lembra disso. E a palavra diz que ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai quebrar essa aliança conosco. Mas nós sim, quando nós olhamos para as tribulações,
Quando nós olhamos para as circunstâncias que estão à nossa volta, com as perseguições, com a falta de elogios, quebramos a aliança. Hoje é dia de misericórdia. E eu quero dizer para você que os termos dele são dele, não vai mudar. Se nós não entregarmos tudo para ele, tudo, sabe o que significa tudo? Tudo, casa, carro, filho, tudo, sua vida, seu respirar, seu levantar, seu marido, seu sapato, tudo é dele, porque dele, por ele são todas as coisas. O preço, Mateus 10:37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama seu pai, sua mãe, mais do que a Jesus Cristo, você não é digno dele, porque é ele que criou o seu pai e sua mãe, ele que fez. O Salmo 139 diz que ele escreveu todos os dias do seu pai e de sua mãe, e ele pegou o espermatozoide, o óvulo, e colocou dentro da sua mãe para que você pudesse nascer. Ele que escolheu, ele tem controle de tudo. Quando ele chega no capítulo 38 de Jó, ele fala: Jó, vamos ter uma conversa, Jó. Onde você estava quando eu fiz o mar, quando eu fiz as estrelas? Onde você estava, Jó? Não é digno de mim. E quem ama mais o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tudo era para o meu filho, tudo que eu fazia era para o meu filho, era meu filho, era meu filho. Aí Deus não é digno de mim. Você tem que morrer. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mas que cruz é essa que eu tenho que carregar? Que cruz é essa? É a cruz do Evangelho, que simboliza nada mais, nada menos do que o Evangelho. Quando você sair na rua, as pessoas olhar para você e falar: não, realmente ele é crente. Eu vim na sua casa para que você ore por mim. Eu vim na sua casa porque quando você ora, as coisas acontecem. Olha, vai na casa da Mariana, porque quando ela ora, ela tem cara de Jesus, ela tem cara do céu. E sabe por quê? Ela deixou casa, pai, mãe, carros. Quem achar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. O que eu acho lindo em Jesus, ele não te força a fazer, ele te chama. Ele te chama para que você faça. E hoje ele está te chamando para você fazer, o querer, o efetuar, e deixar que ele opere na sua vida. Nenhum de vocês, de nós, podemos ser um verdadeiro cristão se a gente não renunciar. Sem entrega, meu irmão. Quantas vezes você achou que o seu marido era só seu? Quantas vezes você achou que o carro era seu? Quantas vezes você achou que os 3 meninos que estão lá no hospital é só seu?
Quantas vezes a família que você tem, que você acha que foi dele, que é sua, é propriedade sua? Eu quero te dizer que Deus chamou um homem e disse para ele: sai do meio da tua parentela. Parece uma coisa louca. Esse homem chamado Abraão simplesmente se entregou. Chegou para o pai e abandonou o pai, irmãos, por amor a Deus. Mas ele idolatrava a mulher. A mulher dele era linda. Aí Deus deixou ele passar uma tribulação para ele entender que quem governa era ele. Ele chegou no Egito e o rei queria a mulher dele. E levou a mulher dele. Imagina o coração do Abraão naquela situação. Era a única coisa que estava prendendo ele na terra, para ele se tornar um verdadeiro adorador. Aí Deus foi lá no coração do imperador e disse: não toque nesta mulher. Depois outra coisa que se tornou maior do que Deus no coração de Abraão foi o filho. E Deus quis testar. Ele falou: me dá seu filho. Agora eu quero te dizer, Deus podia dizer assim: me dá o meu filho que eu te emprestei. Mas ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele diz assim para mim e para você: me dá o seu filho que eu te dei. Que você pode chamar ele de seu filho, mas foi eu que coloquei ele lá, eu que formei, eu que quis que fosse assim, porque sou o Senhor e eu não mudo. Só vai entrar no céu, querido, só vai participar das bodas que está em Lucas capítulo 22, somente aqueles que houver uma entrega completamente. E quando a gente se entrega completamente, nós teremos um vaso que será entregue nas nossas mãos, com sal, porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. E onde nós chegarmos e a vida estiver morta por causa da água que é ruim, nós vamos nos lançar nessas águas, e essas águas serão transformadas em águas doces. Sabe por quê? Porque houve uma entrega. Então há salvação, porque o evangelho é o poder de Deus. Mas o evangelho primeiro precisa te transformar. Você precisa deixar o evangelho te transformar. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que é poderoso para fazer infinitamente mais, transforma a sua vida. Aquele Espírito que transforma a prostituta ou o drogado, aquele Espírito que transforma o homem torto, ele habita em mim e você, porque a palavra de Deus diz: não sabeis vós que vocês são o templo vivo, vocês são a minha essência, vocês são a minha rosa de Saron, onde vocês vão, a minha essência está em vocês, diz o Senhor. O representante legal de Deus na terra são vocês. Então vocês vão sofrer perseguições por minha causa, mas bem-aventurados os que sofrem por amor de mim. Você entrega tudo, filho. Entrega tudo que é seu. Faça uma entrega a Ele. Nós somos no final do ano. Quero te dizer que nós não conseguimos comprar, nem com ouro, nem com prata, o valor do pecado. Nada pode, querido, remover a mancha do pecado em nós. Somente o sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus pode livrar-nos dessa marca, dessa semente maligna de Satanás. Transfira para Ele tudo que você tem. Ei, sua vida não é mais sua. Sabia? Eu comprei, diz o Senhor. Isaías disse que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, não abriu sua boca.
Salmo 68, a palavra diz que pegaram o meu mestre e arrastaram pela barba. Ei, sua vida não é mais sua, é dele. Faça essa entrega. Seus filhos não é mais seu, é dele. Sua casa não é mais sua, é dele. Seu tempo não é mais seu tempo, é dele. É tempo determinado na terra sobre todas as coisas que ele estabeleceu. Então o momento que você está passando agora, ele permite, mas ele está vendo, ele sabe tudo. Seu futuro, Jeremias 29 diz que eu é que bem sei o que os pensamentos, eu é que sei o futuro que você vai ter lá na frente. Sabe qual é? Vida eterna. Uma cidade onde as ruas são de ouro, onde seus filhos, todos os seus filhos, porque a palavra de Deus diz que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ei, sua vida não é mais sua. O que você tem tentado fazer com a sua vida, irmão? Seu tesouro, qual é o seu maior tesouro? O jovem rico era tudo, dinheiro. Muitos aqui nessa terra são carros, mansões, brigam por causa disso. O seu tesouro não é mais seu. E quantas vezes a gente tem dificuldade de vir aqui e depositar 10% do nosso tesouro? É dele. Acaso tem te faltado alguma coisa, diz o Senhor? Olhai para os lírios do campo e vejam o que eu faço com eles. Olhem para os pardais. Acaso não tenho tratado deles? Acaso eu tenho feito secar os rios? Eu faço chover na hora da minha vontade, diz o Senhor. Seu tesouro não é mais seu, é dele. E você cumpriu os termos dele? Ei, sua vida não é mais sua. Seu neto não é mais seu, é dele. Uma completa rendição a ele. Fé, é isso, é se render. Eu vim para o fim de si mesmo, é se entregar a Deus e falar: eu vim aqui para me entregar completamente. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer, sabe o que é aborrecer? É brigar. Eu vou viver mais essa vida miserável que você está vivendo. Eu não quero, porque agora eu faço parte do reino. Aborrecer é isso. Ei, sua vida não é sua mais. Atos 4:12 diz: em nenhum outro lugar, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Somente um: Jesus Cristo, o Senhor. E hoje Ele está te fazendo um convite: vinde a mim. Ei, sua vida não é sua, é dele. Seu tesouro não é mais seu. Seus carros de boi não são seus mais, é dele. Os portões do paraíso estão abertos, queridos. Salmos diz que eu me alegro quando vejo os portões do céu abertos. A palavra diz em Gênesis capítulo 28 que quando Jacó dormiu, ele sonhou e viu uma grande escada e uma porta no céu. A escada é a cruz, a porta é Jesus. Os portões significam
entradas para todo aquele que crê, para todo aquele que confessar com a sua boca. Um dia Jesus falou com Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ó Pedro, tu me amas, Pedro? Ei, Pedro, a sua vida não é mais sua, Pedro. Seu tesouro não é mais seu. Aquele barco que você tinha, que você me emprestou um dia para que eu pregasse naquele momento, não é seu mais, Pedro. Eu vou te fazer pescador de almas. É isso que ele está falando para você hoje aqui, ó. Para isso você tem que se desligar completamente de tudo. Tudo. A palavra diz que Pedro seguiu a ele. Sabe como Pedro morreu? De cabeça para baixo, em Roma, crucificado. Em João 6,37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas para isso, você tem que negar a si mesmo.